O ponto de destaque da minha carreira, eu não sei se vou conseguir, porque quando é para falar de mim mesmo, principalmente de destaque, eu fico meio travado. Olha, em primeiro lugar foi eu me descobrir como professor, porque uma vez eu fui conversar com o Zé Calixto para ver se ele me ajudava, assim, na área de repassar o que eu aprendi a fazer, repassar para outra pessoa, né? Ou para outras pessoas. E ele disse: Luiz, eu não sei porque eu não passei por isso, nós aprendemos a tocar na marra. Eu nunca frequentei escola, nunca ouvi falar em professor que ensinasse a tocar esse instrumento. Eu não sei como fazer isso. A mesma coisa foi Geraldo Corrêa, Adolfinho, Abdias, todos os sanfoneiros de 8 baixos que eu conheci na minha vida, nenhum ouviu falar em professor desse instrumento, em lugar nenhum. Só eu que me descobri como professor, e foi uma coisa que eu relutei contra, eu não queria, porque eu não me achava dando aula, eu não sabia nem como repassar isso, porque não era você pegar um instrumento complicado para se tocar, você tinha que ter algo mais para passar para quem tivesse interessado em aprender a tocar sanfona de 8 baixos. Então, esse algo mais eu não sabia o que era. E eu conversava com eles para ver se captava alguma coisa, alguma ajuda, mas nunca consegui nada. E assim foi na marra. Eu fui na marra, fui me descobrindo, fui procurando estudar um instrumento, estudar uma forma. Foi a partir daí que eu criei o manual, que é único que existe nessa afinação para ensinar as pessoas a tocarem sanfona de 8 baixos. Como eu já falei antes, tenho vários alunos espalhados por vários estados do Brasil, tenho alunos no Acre, tenho alunos na França, tenho alunos em Portugal e tenho alunos aqui em São Paulo, Minas e principalmente na região Nordeste, né? Tenho um aluno no Sul. Então, isso foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Forró é uma sanfona, zabumba, um triângulo, tocando para se dançar. Né? Tem muitos salões hoje em dia que dizem um forró. Tem gente que diz, pronto, eu vou para um forró, né? Se referindo à casa de espetáculos, né? O forró está um pouco empobrecido, né? Com essa invasão de música caipira, sertaneja, com músicas que não se identificam forró. Então, eu fico triste porque se apossaram
do nosso espaço, né, do espaço do povo, como é os momentos juninos, que é uma festa do povo, né? É a festa do forró, isso já vem de muitos anos atrás. Entraram, foram se apossando, e hoje tomaram conta do espaço que não tem, mas não tem, fecharam, né? Tem o espaço, mas está fechado, porque fecharam o espaço para o forró. Isso para o cantor de forró, para o compositor de forró e principalmente para o forrozeiro, sanfoneiro, de um modo geral. Então, o forró está meio que empobrecido por causa disso. A riqueza que o forró tem está meio assim, coberta com uma capa de algo que é enganador, que é para enganar o povo, e não se faz nada porque não se tem boa vontade em fazer. Querem fazer alguma coisa pelo outro lado, que acham que o forró existe, mas é coisa de velho, né? Como se velho não prestassem mais. Quem pensa assim, eu acho que não tem pai, não deve ter avô. Se tem, não gosta, não preserva, porque forró é uma coisa que vem de Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro é conhecido no mundo inteiro. Eu me lembro que uma vez eu estava na cidade do Porto, em Portugal, fui almoçar numa churrascaria, porque eu sabia que lá tinha feijoada. Eu já estava lá uma semana, sem botar um grão de feijão na boca, no estômago. Quando eu cheguei perto, ouvi, eu disse, meu Deus do céu, eu estou escutando bem. Era Jackson do Pandeiro. A churrascaria, num shopping, era de um angolano e estava escutando os discos de Jackson do Pandeiro. Quando tocava de um lado, ele virava, tocava o outro. Quando terminava, ele tirava um disco, botava outro. Na época, eu gostava de tomar um uísquezinho. Fiquei lá tomando uísque e ouvindo o Jackson do Pandeiro a tarde toda. Shot, o baião, o arrasta-pé, o frevo sanfonado, né? O machixe, né? A lambada. Porque a diferença da lambada para o forró é a mesma coisa do baião para o forró. O que muda é a pancada. Se você estiver dançando lambada e mudarem para forró, muda o ritmo, a levada, né? Quem está dançando continua dançando a mesma coisa do baião. Então, é como você falou, é só ritmo, só a pancada, a levada do ritmo. Então, são vários ritmos que fazem parte da família do forró. Olha, sem dúvida, eu toco sempre com zabumba, pandeiro, triângulo, agogô, reco-reco, bateria, tumbadora, que é muito utilizada para tocar merengue, mas também tem espaço dentro do forró, gaita de sopro, tem muitos instrumentos. Eu gosto muito de tocar acompanhado por um cavaquinho, um violão de 7 cordas ou um banjo. Olha, tantos instrumentos. Gravei agora com flauta, com viola de 10 cordas, com pistão, com sax, com clarinete, com tuba. Já gravei com esses instrumentos, todos vêm para somar, né? E dar mais sutileza, dar mais alegria, mais prazer em quem está ouvindo forró e em quem está dançando forró. Afinar a sanfona, principalmente sanfona de 8 baixos, de um modo geral, é complicado. É complicado. Tem muita gente que toca, mas não sabe afinar. Tem muita gente que afina acordeon, mas quando vai afinar a sanfona de 8 baixos, deixa muito a desejar. Porque isso aqui é o seguinte, por exemplo, eu posso citar aqui, tomar como base
Dó, Mi, Sol. Essas 3 notas compõem o acorde de Dó. Quando você vai afinar o acordeon ou um piano, você pode afinar uma nota solta. Você afina o Dó, depois em separado, você afina o Mi, depois em separado você afina o Sol, certo? Aqui na sanfona de 8 baixos acontece um fato interessante. Você afina o Dó, quando você for afinar o Mi, você tem que afinar o Mi pelo Sol, certo? O Mi pelo Dó e o Sol pelo Mi e pelo Dó. Então é complicado. Se você for afinar uma nota, depois afinar outra, fica legal. Quando você toca numa, depois toca na outra. Agora, quando você fecha o acorde, às vezes você tem que, a nota seguinte, você tem que baixar ela um pouco mais ou aumentar, de acordo com a necessidade. É por isso que você tem que afinar uma pela outra. Senão, não dá certo. É muito complicado afinar a sanfona de 8 baixos. Muito complicado. Não são todos que... Tem muitos que afinam. Agora, afinar bem para ficar exato é difícil. É preciso ter... O cara tem uma paciência de Jó. Eu confesso que não tenho muita paciência. Eu afino os meus instrumentos de tanto ver Zé Calixto afinando instrumento em casa, no Rio, de tanto ver Enoque afinando lá na Bahia, de tanto ver Irineu afinando lá em Fortaleza. Eu fiquei observando e eu digo, bom, eu não sou doido, não sou burro, eu tenho que aprender a afinar, porque você fica na dependência sempre do mestre para afinar. Eu digo, não custa nada, é só se dedicar, ter atenção, se dedicar. E assim eu afino. Não afino para outros, afino os meus instrumentos, que eu tenho 6 foles de 8 baixos e 2 acordeons. Mas, por exemplo, os acordeons eu não afino. Eu pago alguém para afinar. Desculpe. Mas os foles de 8 baixos, os meus, eu sempre fico dando uma olhadinha para afinar. Quando eu tenho tempo e estou com a cabeça boa, eu afino. Agora, se eu estiver meio preocupado com alguma coisa, eu nem mexo com isso, que não vai dar certo. É por isso que eu disse que é muito complicado afinar a sanfona de 8 baixos. Eu, particularmente, de 2 modos. Através da audição, certo? Porque eu tenho, assim, eu não tenho o ouvido absoluto. Zé Calixto tinha. O que é o ouvido absoluto? Você vai passando aqui, está tocando uma música, você escuta, essa música ela está em tom tal. Esse é o ser que tem o ouvido absoluto. Eu não consigo decifrar. Assim, eu tenho que pegar no instrumento para saber que tom é aquele, certo? Muitas vezes o cara está tocando bem de forma errada. Eu consigo captar pelo resfolengo do fole, através das notas que ele está tocando. Eu consigo identificar se ele está tocando na nota correta ou não. Consequentemente, com o dedo correto ou não, só vendo. Né? Porque muitas vezes o cara está tocando uma música correta, mas está tocando com um sacrifício tão grande que ele corre risco de errar. Isso pode induzir ao erro. Né? Então, é aí que a gente chama para a conversa. Eu pego... muitos alunos vêm para mim que está tocando uma música dessa forma. E eu falo para ele mudar o sistema, porque isso vai repercutir
na música seguinte, consequentemente nas outras músicas que ele vem a tocar e nas músicas que vai aprender. Então, tem muito essas coisas. Não são todos que têm isso. Eu tenho isso e vim descobrir que tinha isso não faz muito tempo. Né? Foi um dia eu conversando com Zé Calixto, foi que eu vim descobrir que eu tinha isso. Né? Se eu estiver no lugar, estiver escutando, pelo barulho que faz aqui, no abrir e fechar, eu sei se ele está tocando correto ou não. Né? Pelo abrir e fechar, pelo resfolego do fole. É uma coisa também um pouco meio complicada de se entender. Bom, eu toquei um forró aqui, né? Muito embora, fazendo balanço de baião aqui no baixo, né? Isso é a pancada que o zabumba faz quando tá tocando baião, ó. Se fosse forró, era aqui. Certo? Então, forró, né? Baião, shot. Shot, né? Massa. Que é a mesma coisa do arrasta-pé, certo? A levada é a mesma, que é parecido com o frevo, só que o frevo é um pouco mais apimentado, né? Então, forró, baião, shot, arrasta-pé, né? E tem outros, como é o caso do merengue, né? Que para vocês terem a diferença do ritmo, teria que ter um instrumento aqui fazendo a percussão do merengue. É a mesma coisa do forró, né? Só que um pouco mais apimentado também, né? Mesma coisa do forró, só que um pouco mais acelerado, e tem que ter o zabumba fazendo a pancada, né? Que também rojão é um ritmo também que faz parte do forró, que você só identifica pela pancada do zabumba. Chachado, rojão, baião, tudo isso são ritmos que fazem parte da família do forró também, né? Mas você só diferencia com a pancada do baião. Uma vez eu fui... Seu Luiz Gonzaga veio tocar aqui, né? Porque eu deveria ter uns 16, 17 anos de idade. Ele veio fazer um show aqui em Campina Grande, lá no Campinense Clube. Zé Calixto
veio com ele, porque o seu Luiz, ele avistava com um amigo, só tá fazendo o quê? Vamos ali fazer uns shows comigo, vamos embora. Ele e Zé Calixto eram compadres. Quando chegaram aqui, o Zé me convidou para tocar zabumba, para ele, para Zé Calixto. Eu fui. E seu Luiz tocou e tal, daqui a pouco seu Luiz chamou o Zé Calixto e disse, meu compadre, vem aqui tocar um negocinho aqui, que eu vou tomar uma água. Ele saiu, aí o zabumbeiro que estava tocando com o seu Luiz, disse, Luizinho, pega aqui o zabumba, você está mais por dentro das músicas de Zé Calixto do que eu. Eu fui, peguei do zabumba, e o zabumbeiro de seu Luiz só tocava mais baião. Ele tocava zabumba, forró também, mas para acompanhar seu Luiz, 99% era baião. Peguei no zabumba, comecei a acompanhar Zé Calixto. Só que seu Luiz voltou antes do tempo. Eu procurei o zabumbeiro do seu Luiz, não chegou. Ele não esperava que o seu Luiz voltasse tão rápido, né? Aí o seu Luiz disse, Luizinho, você vai ter que me acompanhar. Eu, meu Deus do céu, disse, tudo bem, tá certo. Quando ele começou a puxar lá, tocando, eu, tome forró no zabumba. Ele olhou assim para mim, disse, é baião. E eu continuei tocando forró. Fiz de conta que não tinha entendido o que ele falou. E ele começou a tocar e cantar. Quando chegou na hora da introdução, eu disse, é baião. E eu comecei a balançar com a cabeça. Aí ele entendeu. Foi aí que o zabumbeiro do seu Luiz correu, chegou, viu, correu e pegou no zabumba. Quando terminou a apresentação, o seu Luiz estava lá no camarim. Eu não fui lá porque ele estava atendendo os amigos, né, e as visitas que queriam pegar autógrafo, tirar foto com ele. Aí ele mandou o recado. Chama o Luizinho aí. Aí me chamaram. Aí seu Luiz disse, senta aqui, caboclo. Aí eu sentei. Fiquei assim, meio sem graça. Ele disse, você não sabe tocar baião, não? Eu falei, sei não, seu Luiz. Não sei identificar a diferença entre o forró e baião. Aí ele notou que eu fiquei meio desajeitado. Ele disse, olha, você tem um potencial enorme para tocar zabumba. Agora, aprenda a fazer a pancada de baião, para da próxima vez que eu vier tocar aqui, lhe chamar para você tocar e você me acompanhar tocando baião. Tá certo, acabou? Eu disse, tá bom, seu Luiz. Quer dizer, ele deu uma palmada, mas depois alisou. Tem essas coisas. Tem muito zabumbeiro aí, profissional, que toca forró a vida inteira. Quando chega na hora do baião, o cara disse, não sei fazer pancada de baião. Eu mesmo me deparei com um profissional mais antigo no ramo, mais velho do que eu, que o cara disse, olha, não toque choro, porque eu nunca acompanhei choro, não sei acompanhar. O cara é um profissional, vivia em estúdio de gravação, vivia na noite tocando com vários músicos, ele já há muitos anos. O cara disse, não, nada de choro, nem toque porque eu não sei acompanhar. Acontece. O coco faz parte, né? Mas, como eu digo, faz parte, mas se você estiver dançando, né? Ou então batendo palma, olha o coco, mané, olha o coco, olha. Eu disse, coco não valei mais, apagaram o candeeiro, eles derramaram o gás. Isso é um baião. Mas eu emendei o coco com o baião, você não sente diferença. Quem faz um pouco a diferença é exatamente o pandeiro. O pandeiro é que dá a conotação de coco, né? Quem é craque em pandeiros sabe definir todos esses ritmos e fazer no pandeiro. Pô, eu conheço alguns que fazem isso. Eu toco pandeiro, mas não tão bem quanto o profissional do pandeiro. Só para tocar assim, samba, tocar shot, tocar arrastapé e tocar forró. E baião também. Bom, escadaria é uma música que fica muito vazia tocar da forma que eu vou tocar. Vou só
dar uma demonstração aqui para vocês, né? Agora vou tocar uma música de baixinho também, né? As músicas dele, que foram um sucesso com Elba Ramalho, com Tim Maia, com Dominguinhos, com várias pessoas. Mas como eu não estou com a garganta muito legal para cantar, não estou mesmo, então eu prefiro tocar uma música dele que tudo quanto é sanfoneiro conhece, né?
Música